estudantes da Medicina da Universidade de São Francisco, estamos no 12º semestre e hoje vamos falar sobre trauma abdominal. Vai englobar tanto o trauma abdominal aberto quanto fechado. O trauma é a terceira maior causa de morte, atrás apenas de doenças cardiovasculares e do câncer. É a principal causa de morte até 40 anos de idade. E segundo a TLS, os Estados Unidos gasta cerca de 400 bilhões anuais direta e indiretamente ligados ao trauma. O trauma abdominal fechado representa 80% das lesões abdominais do departamento de emergência, sendo os principais órgãos afetados o baço e o fígado. Já no trauma abdominal aberto, os traumas por ferimento por arma de fogo estão associados à maior taxa de mortalidade quando relacionado aos ferimentos por armas brancas. Os órgãos mais afetados são o intestino delgado, o cólon e o fígado. E nos traumas por armas brancas, os órgãos mais afetados são vísceras ocas, grandes vasos, diafragma e o fígado. O atendimento inicial para vítimas de trauma é sistematizado e igual a todos a princípio. A prioridade para todo paciente que entra no setor de emergência é a estabilização hemodinâmica e diagnosticar e tratar lesões que ameaçam a vida. O atendimento inicial é dividido em exame primário, secundário e exames radiológicos laboratoriais. O exame primário segue a regra mnemônica do ABCDE. No A, a prioridade é a manutenção das vias aéreas e proteção da coluna cervical, com o colar cervical. Deve-se procurar sinais de obstrução, como corpos estranhos, fraturas de face, laringe ou traqueia. A simples observação do doente pode fornecer informações sobre a permeabilidade da via aérea. Doente que fala sem disfonia, estridor ou qualquer ruído respiratório, provavelmente tem a via aérea protegida. Doente inconsciente pode ter obstrução da via aérea por perda do tônus da musculatura e queda da língua. Vale ressaltar que o Glasgow menor que 8 é a indicação absoluta de via aérea definitiva. Cânula oro e nasotraqueal, intubação orotraqueal, dispositivos supraglóticos, vias aéreas cirúrgicas são dispositivos capazes de proteger a via aérea. Tendo a via aérea e a coluna cervical protegidos, devemos avaliar no B a respiração e a ventilação. É importante observar a simetria da expansibilidade torácica, se há desvio da traqueia, presença de enfisema subcutâneo, escoriações e lesões torácicas e alterações da ausculta, na procura de sinais de pneumotórax hipertensivo, hemotórax volumoso, tórax instável e pneumotórax aberto, lesões que ameaçam a vida do paciente de forma abrupta. O uso da oximetria de pulso pode ser benéfico na monitorização. No C, realizamos a avaliação da circulação com controle da hemorragia. A hemorragia é a principal causa de morte evitável no trauma. No trauma, até que se prova o contrário, todo choque é de etiologia hipovolêmica por hemorragia. A monitorização cardíaca, de pressão arterial, avaliação do nível de consciência, coloração e temperatura e consistência da pele e características do pulso permite obter a avaliação, ainda que sumária, da situação hemodinâmica. Locais com possíveis grandes sangramentos são a cavidade torácica e abdominal, ossos longos e anel pélvico. A utilização do lavado peritoneal diagnóstico e FAST são eficazes quando há dúvida se há sangramento abdominal. O FAST ainda avalia a presença de líquido no espaço pericárdico e possível choque obstrutivo. No D, realizamos a avaliação neurológica. Ela é realizada através da escala de Glasgow e alterações pupilares. Vale lembrar que intoxicação por álcool e drogas e a hipoglicemia são causas de diminuição do nível de consciência sem relação direta com o trauma. No E, nesse momento deve tirar toda a roupa do doente e examiná-lo de forma completa, da cabeça aos pés, e após realizar prevenção para hipotermia. O exame secundário consiste na avaliação detalhada da cabeça aos pés e a coleta da história. Para colher a história, pode-se usar a regra mnemônica ampla, na qual questiona-se sobre alergias, medicações em uso, passado médico, como comorbidades prévias ou gestação atual, hora da última refeição realizada e ambiente e eventos relacionados ao trauma. Após terminado o exame primário e secundário e o paciente estável, pensamos em exames complementares. Como radiografia, pode-se pedir a radiografia da coluna cervical em perfil, tórax em AP e da pelve em AP. Exames laboratoriais auxiliam. Esses exames podem pedir tipagem sanguínea, hemograma, coagulograma, beta-HCG em mulheres em idade fértil, eletrólitos, ureia, creatinina, gasometria arterial e o TGO, TGP, amilase e lipase podem ser úteis em casos selecionados, como no trauma de abdômen. Como meu colega havia falado anteriormente sobre a avaliação secundária, agora eu vou focar sobre a cinética do trauma, que está no AMPLA, no último A.
Quando a gente pensa no trauma fechado, temos que pensar se houve vítima fatal, qual era a velocidade e o tipo do veículo, a localização da vítima no veículo, se houve capotamento, se na hora do acidente o airbag foi acionado e se o paciente estava de cinto. Quando pensamos no trauma por pérfuro cortante, temos que nos perguntar qual era o instrumento utilizado, há quanto tempo ocorreu, qual era o tamanho do instrumento, a posição do paciente no momento da lesão e se houve perdas significativas de sangue na cena. E por último, quando pensamos em trauma por PAF, ferimentos por arma de fogo, temos que perguntar qual o número de disparos, a posição da vítima no momento do disparo e o tipo de arma utilizada. A primeira coisa que devemos levar em consideração num trauma fechado é a estabilidade hemodinâmica do paciente. Se ele estiver estável, o primeiro exame a ser pedido é uma tomografia computadorizada de abdômen. A tomografia é o exame de escolha, pois ela é rápida e precisa, sensível e específica, com mais ou menos 98% de sensibilidade e especificidade. Além disso, não é invasiva e define as lesões que têm potencial tratamento não cirúrgico do baço e do fígado. Ela também avalia não só a presença, mas a origem e a quantidade de hemoperitônio, além de detectar facilmente algum sangramento ativo. Além disso, o retroperitônio e a coluna vertebral podem ser avaliados em conjuntos com as estruturas intraabdominais. Já se o paciente estiver instável hemodinamicamente, deve-se indicar a realização do FAST, que é um ultrassom que avalia na sala de emergência os espaços hepatorrenal, que é o espaço de Morrison, espleno-renal, saco pericárdico e a escavação pélvica na procura de hemoperitônio. As vantagens do FAST são: não é um exame invasivo, pode ser repetido com facilidade e dá um diagnóstico precoce e tem uma acurácia de 86 a 97%. Dentre as suas desvantagens, ele é operador dependente e não diagnostica lesões no diafragma, delgado e pâncreas, além de ser dificultado em obesos e na presença de enfisema subcutâneo. Se o FAST estiver negativo, o paciente deve ser submetido a uma avaliação clínica seriada ou tomografia computadorizada para estudo de traumas orgânicos específicos. Mas, se o FAST vier positivo, o paciente deve ser submetido a uma laparotomia. Outras situações que indicam laparotomia são sinais inexplicáveis de perda de sangue ou hipotensão em que haja uma forte suspeita de lesão intraabdominal, sinais claros e persistentes de irritação peritoneal, evidências radiológicas de pneumoperitônio consistente com uma ruptura de víscera, evidência de ruptura do diafragma, sangramento gastrointestinal persistente observado por vômito ou através de drenagem nasogástrica. O trauma abdominal aberto geralmente é causado por um projétil de arma de fogo ou uma arma branca. A avaliação inicial do médico do departamento de emergência consiste em avaliar se existe ou não indicação cirúrgica. A decisão cirúrgica vai ser baseada se o paciente apresenta. É importante, durante a avaliação do paciente, examinar as regiões anatômicas do abdômen. A região anterior do abdômen, que tem um risco elevado de lesões de estruturas intraperitoneais, e as regiões de flanco e dorso, que tem um risco elevado para lesão de estruturas retroperitoneais. É necessário também avaliar a transição tóraco-abdominal pelo risco de lesão diafragmática. Em um paciente com ferimento por arma de fogo na região anterior do abdômen, deve-se investigar a presença de instabilidade hemodinâmica, sinais de peritonite ou evisceração. Caso alguma dessas condições esteja presente, deve-se realizar a laparotomia imediatamente. Caso contrário, deve-se proceder ao exame abdominal do paciente. Se o exame não for confiável para determinar a presença ou a extensão da lesão interna, deve-se proceder à própria laparotomia, à laparoscopia ou algum exame de investigação alternativo. Se o exame do paciente for confiável, deve-se realizar uma investigação, sendo que o exame mais utilizado é a tomografia computadorizada. Caso a tomografia indique lesão da cavidade intraperitoneal, esse paciente pode ter duas condutas. Se a lesão interna for significativa e não puder ser manejada conservadoramente, ele deve ser submetido a uma laparotomia. Se a lesão puder ser manejada de forma não cirúrgica, esse paciente deve ficar em observação contínua, com a realização de exames físicos seriados e num período mínimo de 24 horas.
Caso a tomografia não indique uma lesão intracavitária, ele pode ser dispensado após um período mínimo de 6 horas, desde que permaneça hemodinamicamente estável, sem sinais e sintomas preocupantes e sem nenhuma outra lesão significativa. Quando a lesão ocorrer em flanco ou dorso, se o paciente não tiver indicação imediata de laparotomia, deve ser realizada a tomografia de triplo contraste. Em relação aos ferimentos por arma branca na região anterior do abdômen, deve-se investigar a presença de instabilidade hemodinâmica, peritonite, empalamento, evisceração ou a saída de grande quantidade de sangue pela sonda nasogástrica ou pelo exame proctológico. Caso alguma dessas condições esteja presente, deve-se realizar a laparotomia imediatamente. Caso contrário, deve-se avaliar a presença ou não de lesão intracavitária. Caso não haja evidências de lesão intracavitária, o paciente pode receber alta caso a exploração digital seja negativa e ele não apresente nenhuma outra lesão preocupante. Caso haja indícios de penetração na cavidade abdominal, o paciente deve ser admitido e permanecer em observação, com a realização da avaliação dos sinais vitais a cada 4 horas, exame físico seriados e contagem de células sanguíneas a cada 8 horas. Se em algum momento da observação clínica o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica ou peritonite, ele deve ser submetido à laparotomia. Ou, se em algum momento ele apresentar uma queda de hemoglobina maior do que 3 gramas por decilitro ou sinais de leucocitose, ele pode ser submetido também à laparotomia. Caso contrário, o paciente pode ser dispensado se permanecer estável hemodinamicamente, sem sinais de peritonite, sem alterações agudas do estado mental e tolere alimentação via oral. Quando o ferimento por arma branca ocorre em flanco ou dorso, segue-se o mesmo raciocínio do ferimento por projétil de arma de fogo. Se não houver indicação imediata de laparotomia, o paciente deve ser submetido a uma tomografia de triplo contraste. Nas feridas abertas localizadas na transição tóraco-abdominal, a lesão diafragmática é uma das preocupações, com a possível formação de hérnias traumáticas. Caso o paciente não possua uma indicação de cirurgia imediata, deve-se proceder à laparoscopia para avaliação de lesão visceral ou diafragmática ainda não manifesta.